Ô, Renan, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, mas foi em relação ao pré-temporada, né? Antes. É a temporada mais polêmica da história da NBA, com tanta coisa que já foi envolvida. Porque, cara, começando lá na pré-temporada, né? Começando lá na pré. É o Udoka, Robert Sarver, dono do Phoenix Suns, Kyrie Irving, Durant querendo fazer duplinha com o Irving em algum lugar, depois desistiu. Agora essa do nosso querido Ja Morant. E aí, cara, que temporada, hein, o Bola Laranja cobrindo aí. Qual foi o adjetivo que você deu? A temporada do... Mais polêmica. Mais polêmica. Eu acho que, assim, sem juízo de valor sobre o que eu vou falar, tá? Mas a vida, cada dia que passa, está mais polêmica, né? Assuntos espinhosos que a gente começa a trazer à tona. Espinhosos é ótimo. A gente começa a trazer à tona e a entender como se tratar de certos assuntos, né? E isso reverbera em todo lugar. NBA não é diferente. Faz então, o quê? assim, Em todo lugar? Faz o quê? Reverbera. Uau. Cara, Tá gostando, Miguel? se a gente visse esses episódios acontecendo 10 anos atrás, ou um pouco mais, aí uns 12 anos atrás, 15... O impacto é muito menor, né? Provavelmente a gente nem estaria falando disso aqui. Isso tem a ver com redes sociais também? O aumento, Tudo. o alcance? A gente nem ficaria sabendo, porque Exato. o Ja Morant não teria um Teria celular feito pra fazer uma live no Instagram. Ou se alguém visse ele num clube, por exemplo, tirasse uma foto, isso não seria tão grave assim. O alcance era muito menor. Eram coisas mais explícitas que geravam um burburinho maior, né? Então, assim, o lance do Ime Udoka não teria reverberado tanto também. São tempos diferentes para todo mundo e não é diferente no basquete. Então, hoje em dia, tem uma galera que ainda trata os tempos de hoje como tempos de 10 anos atrás. E não dá para você transportar comportamentos de 10 anos atrás para comportamentos de hoje, porque os últimos 10 anos evoluíram muito rápido. E teve gente que ainda não conseguiu acompanhar a evolução. É por isso que há tanta polêmica. E não é só no basquete. Infelizmente, o basquete está... Você falando assim, eu lembrei rapidamente da situação do O.J. Simpson. Se aquela situação acontecesse nos dias de hoje, não tenho nenhuma dúvida de que ele estaria preso e jamais seria absolvido. Jamais. Assim, mesmo com todas as circunstâncias que aconteceram, com o famosíssimo advogado Johnny Cochran lá, levando mais pro lado do racismo e tudo mais, que disseram que nem era uma preferência, vamos dizer assim, né? Era conveniente pro Jay Simpson que não se preocupava com a questão, né? Exato. Mas aí depois ele fingiu se preocupar, ficou conveniente se importar com isso. Então é isso, os tempos mudaram e uma situação daquela hoje, né? Até pelo apelo público e tudo mais, jamais teria passado impune como foi, né? Mas é isso, né? Como diz, a internet veio tanto pro bem quanto pro mal. Na época teve nos anos 90, um fato que teve muita polêmica, precisou de ser algo muito polêmico, que eu fico imaginando também. É bom também imaginar se fosse hoje, quando o Latrell Sprewell esganou o técnico durante o treinamento. Caramba. Entrou em discussão ali, já devia estar já meio assim estressadão, acho que com alguns fatos em sequência. O PJ Carlesimo era o técnico na época, ele estava você já falou dessa história. Eu Golden conheço State Warriors pouco, ainda. Eu até confundi com aquela briga que o Jeff Van Gundy pega do Alonso Mourning. Exatamente. Era o jogo Knicks e Heat, né? Isso. O Van Gundy era técnico do Knicks, né? Não, do Knicks. Do Knicks, isso. Knicks. No caso do Latrell Sprewell, ele era um cara realmente que já era meio assim polêmico, um cara mais estouradão e tudo, e podia ter aquela coisa da autoridade, se questionou inclusive aquela coisa que eram pessoas submetidas às ordens de uma elite, de alguém superior, assim. Teve uma polêmica forte na época ali. Imagina se fosse hoje esse tipo de coisa, ia ser bem complicado, mais complicado do que já foi na época.